Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar DGE, hoje para falarmos de supervisão sob uma perspectiva colaborativa. E para isso temos connosco Manuela Espadinha, diretora do Agrupamento de Escolas de Santo António, Barreiro, e o professor Rui Alves, responsável pelo projeto de supervisão Uma Perspectiva Colaborativa, a quem agradeço a disponibilidade para partilharem a implementação da experiência no agrupamento de escolas a que pertencem. Manuela Espadinha é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas e mestre em Ciências da Educação, intervenção em projetos e pós-graduação em Gestão e Administração Escolar e coautora de 12 manuais escolares para o ensino do português. Rui Alves é licenciado em Educação Física e Desporto e mestre em Gestão e Formação Desportiva pela Faculdade de Motricidade Humana. Possui formação em fundamentos metodológicos de investigação em ciências do desporto e tem exercido funções docente no ensino superior e formador de treinadores. Começo por vos perguntar como decorreu o processo de implementação do projeto, que aspectos críticos é que encontraram nessa implementação e que é preciso acautelar. Começo por dirigir a pergunta à diretora Manuela Espadinha, se faz favor. Ora bem, tudo começou em 2013, 2014. O agrupamento necessitava de resolver alguns problemas. Havia necessidade de promover o trabalho colaborativo, mobilizar professores para trabalharem em conjunto, afastar o conceito da própria supervisão da noção de avaliação de desempenho de professores. Havia que mudar práticas pedagógicas tendo em vista o sucesso dos alunos. Como é que fizemos? Começámos por realizar alguns seminários com especialistas da área para dar também credibilidade ao projeto. Há várias ações de capacitação sucessivas envolvendo as pessoas para criarem projetos para o próprio agrupamento e motivando os professores. A grande estratégia foi tentar motivar para que se acreditasse que, através do trabalho colaborativo, as práticas pedagógicas poderiam melhorar e advir, com certeza, o sucesso dos alunos. Professor Rui Alves, pode explicar-nos de que modo é que organizaram a vossa ação e bem como as disciplinas e os departamentos curriculares envolvidos? Nós começámos a trabalhar em 2013, 2014 na sequência de uma ação de formação em supervisão que realizou vários projetos de intervenção e alguns desses projetos foram continuando. Em 2013, 2014 trabalhámos com aqueles que frequentaram a ação de formação e com o desenvolvimento dos projetos que foram sendo feitos. Depois, a partir daí, fomos trabalhando com as pessoas que estavam disponíveis para acompanhar este processo, porque a supervisão tem sempre, esta palavra tem sempre alguns constrangimentos associados. A supervisão continua muito associada ainda ao conceito de avaliação e é preciso desmontar este conceito, é preciso desmontar esta palavra e é preciso começar a trabalhar muito no sentido de apresentar a supervisão como algo colaborativo em que todos têm a ganhar e em que todos podem ser supervisores e supervisionados. Como disse, em 2013, 2014 fizemos algumas experiências piloto. Em 2014, 2015 trabalhámos com mais turmas e em 2015, 2016 estamos a trabalhar ainda com mais turmas e com mais professores. Eu poderei explicar rapidamente esta evolução no PowerPoint. Em 2013, 2014, o nosso trabalho piloto envolveu uma turma em termos de dinâmica de observação de aulas e 5 professores, tendo sido observadas 7 aulas. Em 2014, 2015 já trabalhámos com 2 turmas de cursos vocacionais na área da indisciplina, porque eram turmas mais complicadas, identificadas como sendo mais complicadas, e era sobre essas que gostávamos de incidir a nossa observação para tentarmos compreender o que é que se estava a passar dentro da sala de aula. Envolvemos também 16 professores e 22 aulas observadas. Este ano evoluímos para 6 turmas, 28 professores e aquilo que é uma previsão de 55 a 60 aulas observadas, porque este processo é um processo que ainda está a decorrer e só vai finalizar, portanto, no final do presente ano letivo. Estas foram as deste ano letivo? Estas são, 2015, 2016, aquilo que se pretende fazer este ano letivo. Manuela, como é que conseguiu, no seu agrupamento, motivar os docentes para a participação no projeto, tendo em conta os constrangimentos que o professor Rui acabou de apresentar?
Ora, em primeiro lugar, a nível da organização e da gestão, eu tive de tomar algumas medidas enquanto diretora. Ao nível da organização, nos tempos letivos, da componente não letiva dos professores, atribuí um tempo semanal para cada professor que desejasse participar neste projeto. Depois, também, este projeto passou a integrar todos os documentos estruturantes do agrupamento, designadamente o regulamento interno, os regimentos dos grupos, e daí ser discutido e envolver, com certeza, mais professores. Por outro lado, ao nível da transformacional, criaram-se grupos, criaram-se novas dinâmicas no agrupamento e, a partir digamos, houve uma tentativa de contágio, porque quando se acredita nos projetos, nós conseguimos contagiar os outros colegas e conseguimos mostrar-lhes que, na realidade, somos capazes de fazer melhor. Então, e o papel das lideranças no decurso do projeto? Podem falar-me do papel, nomeadamente dos coordenadores de departamento, qual é que foi o papel deles? Ora bem, o papel dos coordenadores de departamento foi muito importante porque, eu como disse no início, o nosso embrião foi uma ação de capacitação. Nós já temos várias, portanto, sob a supervisão e trabalho colaborativo, e quando os nossos docentes frequentam esta ação, eles produzem projetos para o agrupamento, criam projetos. Ao criarem projetos, com certeza que envolvem outros colegas. E, no fundo, isto acaba por ser uma teia. Os próprios coordenadores de departamento fazem parte das ações de capacitação, assim como eu fiz parte da primeira, com muito gosto, para que, na realidade, pudesse dar testemunho e motivar outros colegas, e incentivar exatamente esse trabalho das lideranças. Porque eles fazem parte do núcleo que desenvolve dinâmicas internas e, na realidade, um consequente crescimento profissional. As lideranças são fundamentais para que isto aconteça no agrupamento. Em termos do desenvolvimento profissional dos docentes, colheram com certeza muitos frutos. Os docentes têm a noção dessa importância? Os docentes do vosso agrupamento? Sim, eles têm a noção que aprendem, que refletem, que criam uma dinâmica interna, como podemos chamar-lhe, uma comunidade de aprendizagem profissional muito importante, que ao mudarem as suas práticas, os seus alunos têm mais qualidade nas aprendizagens. E isso é fundamental. Portanto, cria-se um clima também de confiança, há aqui compromisso entre vários professores e esse compromisso é fundamental para que se encontrem soluções de melhoria, quer nas práticas, quer nos resultados dos alunos. E nós temos isso à vista, porque nós temos um processo de monitorização e autoavaliação das práticas pedagógicas e o projeto de supervisão e trabalho colaborativo inclui todos esses procedimentos. Nós, posso dirigir-me agora ao professor Rui, percebemos que dirigiram o vosso projeto de supervisão para os problemas do agrupamento. Realmente encaram a supervisão como uma estratégia de resolução de problemas e sabemos que, para além de outras vertentes, dirigiram para a indisciplina na sala de aula. Quer explicar-nos como é que esse processo se desenrolou também? Sim, antes de mais reforçar uma questão importante. A supervisão é proposta, não é imposta. O problema da indisciplina é um problema que advém daquilo que é a realidade do nosso agrupamento e daquilo também que são as dificuldades sentidas pelos professores dentro da sala de aula. Basicamente, o que é que nós fizemos todos os anos, nomeadamente em 14-15 e 15-16, porque 13-14 foi o tal projeto piloto. Em setembro, reunimos com os professores que no ano anterior tinham mostrado interesse em integrar este projeto em disciplina e para o qual tiveram alguns créditos na componente não letiva atribuídos. Reunimos com os professores e perguntamos aos professores sobre que área é que eles decidem fazer ou que eles querem fazer a sua intervenção e em que grupos querem trabalhar. E eles aí, nessas reuniões, após alguma reflexão e alguma discussão, integram os grupos de trabalho para os quais estão mais motivados. A indisciplina é o grupo de trabalho que integra maior número de pessoas e a indisciplina é um problema do nosso agrupamento, uma escola TAPE, que tem vários problemas dentro da sala de aula, fora da sala de aula, e esse é um dos problemas. Após verificarmos que a indisciplina era um dos problemas e porque tínhamos um trabalho do ano anterior, que foi a construção de uma grelha de observação, passamos a seguir a identificar as turmas mais problemáticas, a identificar os colegas que pedem essa intervenção junto dos seus colegas e são
esses colegas que muitas vezes escolhem os seus pares para fazer observação. Porque é reforçada a ideia desta supervisão de ter uma perspectiva muito colaborativa, em que ambos colaboram uns com os outros dentro daquilo que é a resolução do problema da indisciplina. Então, fazemos essa reunião, preenchemos ou criamos esta grelha, apresentamos esta grelha aos docentes, os docentes aprendem e treinam connosco o preenchimento desta grelha e é a partir daqui que depois vamos para a sala de aula. Eu posso mostrar a grelha que tenho que nós temos e que nós construímos, que é a grelha que está neste momento a ser visualizada. Portanto, tem a disciplina observada, a sala, o tema da aula, o número de alunos, o professor supervisor e o professor supervisionado. E depois tem a tipificação dos comportamentos dos episódios de indisciplina, em que o professor supervisor, o professor que está a observar a aula, o observador, vamos chamar-lhe assim, descreve cada um dos comportamentos de indisciplina dos alunos, descreve quando há o comportamento de indisciplina, qual é o comportamento portanto, do aluno, qual é o comportamento dos colegas, qual foi o comportamento do professor a esse episódio de indisciplina e qual é depois a reação do aluno a esse episódio de indisciplina. E vai preenchendo e nós, no fim, temos a quantificação dos episódios de comportamentos disruptivos dentro da sala de aula, assim como aquilo que foi feito. Antes da observação propriamente dita, é sempre feita também uma reunião pré-observação, em que o observador e o observado discutem alguns aspectos que são mais importantes daquilo que vai ser a aula seguinte e daquilo que o professor espera que venha a acontecer dentro dessa aula, sendo que há sempre episódios que nunca são previsíveis. Claro. E o mais importante de tudo, após este preenchimento desta grelha de observação, os professores discutem entre si o que é que aconteceu dentro da sala de aula, que estratégias é que foram adotadas e que estratégias poderiam ter sido adotadas dentro da sala de aula para resolver alguns problemas. Porque acreditamos que só conversando entre todos é que conseguimos encontrar aquilo que são as melhores soluções, sabendo nós como sabemos que a solução que resulta com o aluno A muitas vezes não resulta com o aluno B. E, portanto, é muito importante termos esta consciência e é muito importante discutirmos fora da sala de aula, aquilo que aconteceu dentro da sala de aula. Esta é a nossa dinâmica. Pretendemos alargar estas observações ao maior número possível de turmas de professores, sendo que neste momento estamos a incidir naquelas que são as turmas mais problemáticas e que têm mais episódios de indisciplina, socorrendo-nos para isso daquilo que são os registros de ocorrências disciplinares, participações que nos ajudam a propor aos professores intervenientes a realização desta mesma supervisão. Eu gostaria também, se me permitir, se achar que é importante, porque eu considero que é importante, dar-vos também alguns dados relativamente ao ano anterior, não é? Em 2014, 2015. Era interessante percebermos qual é que tinha sido em que medida é que tinha sido importante este projeto para a alteração no caso, o seu reflexo nos comportamentos dos alunos. Em que é que essa reflexão entre os docentes tinha sido produtiva na resolução justamente do problema da indisciplina? 2014, 2015, aplicámos, no caso da indisciplina, esta grelha de observação a 16 professores em 22 aulas observadas. Apresentámos esta grelha aos professores, fizemos o treino interobservadores para uniformizarmos aquilo que iríamos categorizar como comportamentos de indisciplina, definimos aquilo que iria ser abordado no encontro pré e pós-observação. Devo ressalvar que esta grelha é um documento dinâmico, que é sempre sujeito a alterações de um ano para o outro em função daquilo que são as realidades que nós vamos encontrando. Os resultados obtidos em 2014, 2015, em termos de quantificação dos resultados, encontramos naquelas 22 aulas 122 comportamentos disruptivos que os tipificámos em 3 níveis distintos. Num primeiro nível, desvios apenas às regras de produção. Num segundo nível, os conflitos interpares entre colegas. E num terceiro nível, conflitos na relação professor-aluno. E os dados a que nós chegámos em 2014, 2015 foram estes que aqui estão. Cerca de 58% são comportamentos disruptivos designados de primeiro nível, e cerca de 32% são de terceiro nível na tal desafio à autoridade do professor. Isto são os dados objetivos, a quantificação dos resultados. No entanto, e agora fazendo uma análise da evolução, porque temos apenas uma turma com quem trabalhámos em 2014 e também voltámos a trabalhar em 2015, e esses dados acabam por ser importantes,
Uma turma de curso vocacional que nós tínhamos de 8º ano em 2014, 2015, foram nessa turma apenas observados 71 comportamentos disruptivos nas aulas observadas. Este ano, no mesmo número de aulas observadas, reduzimos de 71 para 32 comportamentos disruptivos. E isto é um dado que acaba por ser bastante interessante. Os alunos já se habituaram à presença também do observador e esta uniformização em conselho de turma de estratégias para serem aplicadas dentro da sala de aula com aquela turma tem tido resultados que, na nossa opinião, são positivos, apesar de termos consciência que existem várias variáveis que condicionam o comportamento dos alunos dentro da sala de aula. O número de ocorrências disciplinares dessa turma entre 2014 e 2015 e 2015-2016 até à presente data reduziu de 42 ocorrências disciplinares em 2014-2015 para 12 ocorrências disciplinares em 2015-2016. E o número de processos disciplinares na própria turma decorrendo destas ocorrências disciplinares desceu de 21 processos disciplinares a esta turma em 2014-2015 para 10 processos disciplinares em 2015-2016. Apesar de sabermos que existem outras variáveis que podem contribuir para esta diminuição, julgamos que este trabalho é um trabalho importante porque começou com esta turma por ser uniformizado em termos daquilo que é o conselho de turma e o trabalho e a responsabilidade do conselho de turma como um todo na prevenção deste tipo de comportamentos em disciplina. De uma forma muito resumida, há determinadas situações que são comportamentos de indisciplina dos alunos que ocorrem sempre nas mesmas, portanto, pelos mesmos alunos em todas as disciplinas, e a partir do momento em que os alunos começaram a percepcionar que o comportamento do professor era sempre o mesmo para prevenir aquele comportamento, também deixaram de ter esse comportamento em disciplina. Isso parece-me importante. O reforço do papel do conselho de turma e da uniformização do trabalho do conselho de turma na prevenção deste tipo de comportamentos. E é nesse sentido que pretendemos também caminhar. Com certeza, e sei também que este trabalho não se dirigiu apenas às questões da indisciplina, envolveu também outras áreas, envolveu outras disciplinas curriculares e outros docentes de vários departamentos curriculares. Quer explicar-nos um pouco sobre esse processo? Porque todos com certeza perceberam os benefícios que têm para o agrupamento, para os alunos, em última instância, a supervisão e as estratégias supervisivas de observação de aulas. Então, pode falar-nos um pouco sobre essas dinâmicas de envolvimento de outros docentes e outros departamentos? Quando em setembro, quando eu disse há pouco que em setembro definimos os tais grupos de trabalho, Sim. Também tivemos docentes que, em função da especificidade da sua disciplina, refiro-me concretamente à matemática, às ciências naturais e às ciências físico-químicas, manifestaram interesse em trabalhar colaborativamente, principalmente nestas 3 áreas. E então criámos também 3 grupos de trabalho na matemática, segundo e terceiro ciclo e secundário, e também nas ciências naturais e nas ciências físico-químicas. Estes grupos de trabalho, aquilo que pretenderam fazer foi trabalhar colaborativamente, nomeadamente na construção daquilo que seriam as aulas práticas e as experiências que seriam desenvolvidas nessas disciplinas e posteriormente uma observação dessas mesmas aulas práticas no sentido de perceber se aquilo que estava a ser aplicado naquelas aulas práticas, refiro-me concretamente às físico-químicas, construíram kits de materiais e kits de experiências para serem feitas nas suas aulas. E a seguir tínhamos professores que aplicavam esses kits nessas aulas experimentais e tínhamos outros que faziam a observação no sentido de perceber se aquela seria a melhor solução para abordar aquele conteúdo. Esses grupos de trabalho apresentam os seus resultados no final do ano letivo, refletem sobre esses resultados e vão melhorando aquilo que são principalmente as suas aulas práticas em função daquilo que vão observando, porque muitas vezes aquilo que estão, digamos que a aplicar, se não tiverem ninguém fora colaborativamente a observar e a ver se aquela é a melhor solução para aquele problema, não têm o feedback e desta forma passaram a ter feedback e acabou por ser um trabalho que os docentes envolvidos consideram bastante útil e a prova em como consideram bastante útil é que têm vindo a aprofundar esse caminho nos anos seguintes, nomeadamente de 2014-2015 para este ano letivo 2015-2016, para os quais ainda não temos as conclusões, mas esperamos vir a ter
em junho deste ano. Em breve. Percebemos que fizeram, de facto, um caminho no sentido de resolver problemas do agrupamento e todos têm, os docentes envolvidos têm a noção de que esta prática reflexiva sobre o que se desenvolve dentro da sala de aula tem benefícios para todos. E eu gostava de voltar agora a Manuela Espadinha para que me explicasse um pouco, falasse um pouco sobre de que modo é que o projeto de supervisão desenvolvido, ou melhor, em desenvolvimento, aliás, em desenvolvimento, se enquadra no plano de melhoria do agrupamento e nos objetivos do projeto educativo que tem. Ora bem, nós temos uma ação de melhoria, uma ação estratégica exatamente com supervisão e trabalho colaborativo. Como todos nós sabemos, o Conselho Pedagógico monitoriza esta ação e nós temos dado consecução a todos os objetivos desta ação, estamos a monitorizá-lo e torna-se muito importante e imperiosa que ela se concretize ao longo destes anos e que tenha sustentabilidade. Acontece que os professores veem e têm consciência da utilidade em partilhar os instrumentos, as metodologias, as estratégias e certamente que refletem sobre a melhoria que isso traz para as suas práticas. Portanto, nós estamos a implementar esta medida. Como eu disse, nós começámos, porque estava disponível, alargámos as equipas de trabalho, implicámos as lideranças intermédias neste processo, direcionámos as intervenções neste momento muito para os conselhos de turma e estamos a receber novas propostas de uma nova ação de formação que está a acontecer dentro do agrupamento neste momento e que já prevê, digamos, uma reorientação para o próximo ano letivo. Os novos projetos vão ser apresentados em Conselho Pedagógico e é importante mobilizar as pessoas, motivar e fazer acreditar, porque penso que todos estes passos são muito importantes quando as pessoas acreditam e quando as pessoas são envolvidas e têm consciência de que são muito importantes para a sua melhoria do seu desempenho profissional e seguramente para o sucesso dos alunos. E prevê a continuidade deste projeto. Portanto, para o futuro. Este projeto, prevejo que este projeto que venha a ser implementado e tenha sustentabilidade no futuro, não é? Seja alargado a outros conselhos de turma, a outras disciplinas, portanto, que ele cresça, que ele se amplie e que cada vez mais se me permitem, parafraseando a professora Idália Sá Chaves, os nossos professores deixem de ser solitários na sala de aula e passem a ser mais solidários, aprendendo uns com os outros. É o que se deseja. Após o testemunho da diretora Manuela Espadinha e do professor Rui Alves, que generosamente se dispuseram a partilhar a experiência do agrupamento de escolas de Santo António Barreiro, resta-nos apresentar os nossos sinceros agradecimentos, não só aos dois aqui presentes, mas a todos os docentes envolvidos, esperando que esta apresentação possa servir de motivação e inspiração para outros agrupamentos desenvolverem e implementarem os seus próprios projetos de supervisão. E, finalmente, não esquecendo quem nos vê, lembramos, caso queiram comentar, colocar questões, dúvidas, podem fazê-lo através do e-mail webinar@dge.mec.pt. E até ao próximo webinar. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.